a mais um trabalho aqui na Casa Ecumênica Amorosidade Estrela da Manhã, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Meu nome é Josué Sirtoli. Guilherme Pesce. Domar Bisotto. Vanderlei Bianchi. Hoje nós vamos falar especialmente, devido à data festiva comemorativa do Sistema Humano de Vida, sobre mães, já que estamos no Dia das Mães, né? É quando esse vídeo vai ser postado, pelo menos, né? E para a gente começar, vamos pegar sobre o que fala o livro sobre mães. Está aqui, tu lembra a gente, Domar? Sim. Marquei aqui, ó. Só essa frase aqui, não precisa falar de quem é, não, só essa aí. A maternidade é um gênero de prova escolhido, que existe a fim de se trabalhar o apego ao meu filho. Interessante, ótimo. Guilherme, o que tu entende sobre mãe e sobre o que foi dito aí? É que é interessante que as mães podem ver isso no futuro, né? Então. Vamos ver se vamos ser hipócritas ou vamos ser verdadeiros. Acho que como pai, tu tem uma percepção, mas tu não consegue ter a real situação do que a mãe passa. Mas o principal é posse. Que elas acham que o filho, enfim, é delas. E aí tentam controlar tudo, tentam proteger de todas as formas e não conseguem, sofrem. E acham que tem o poder para isso, tem que fazer isso. Eu casei e fui morar no mesmo terreno atrás, né? Na casa dos seus pais? Por 2 anos. E daí a minha mãe sofreu um pouco no começo de ciúme. Quando ela estaria perdendo para uma outra, para a nora dela. Mas foi um processo que passou. Mas daí tu vê esse apego aí, vai perder eu estando ali. E daí tinha um pouco de querer chamar a atenção para que eu voltasse a atenção para ela, que eu estava dando atenção para a outra, né? Então, depois melhorou quando a gente foi morar um pouco mais longe, tal, mas quando estava perto, assim, ela ainda buscava o filho de voltas. Interessante, isso aqui. A questão de maternidade e de posse está muito entrelaçado, realmente, né? É um gênero de prova escolhido dos mais complicados, porque, claro, eu acho que não tem maior possessividade do que a mãe em relação ao filho. Como é que é isso para ti, Vanderlei? Como é que é essa tua experiência? A questão de posse deu para ver muito bem uma vez que eu estava em São Paulo e a minha mãe bateu o pé, até que arrumaram o serviço aqui e mandaram até dinheiro para mim ir embora. O apego que a minha mãe tinha comigo. E eu até dei graças a Deus naquele momento, porque a situação estava Complicada lá em São Paulo? crítica, mas agora vejo como que é. Bem, o apego, né? O apego se mantém. Percepção espiritual da questão da maternidade, além, claro, da situação da prova, mas vamos ficar um pouco no outro lado, né? Então, a mãe e os pais como um todo. E claro que quando a gente fala em pais, não estamos falando pais biológicos, estamos falando de pais que criam, né? Porque biologicamente pode ter um pai e uma mãe, mas o teu pai e tua mãe de verdade não tem nada a ver com os biológicos, né? Tu pode nem conhecer os biológicos. Então a primeira definição é que pai e mãe é quem cria. Esse é o entendimento, né? E o trabalho nessa relação, além das questões da posse, é ajudar esse espírito que está encarnando, né, a criar o conjunto de verdades que ele necessita para a partir daí viver as provas do seu gênero de prova escolhido. Então a função, olhando espiritualmente, dos pais, da mãe principalmente, normalmente da mãe, mas dos pais como um todo, é exatamente isso: auxiliar nessa formação para criar esse conjunto de forma, esse conjunto de verdades, esse estado de pensamento que cada um de nós tem, que é o ego, né, a mente
não é o pensamento, é o que se pensa, né? Que é sutilmente diferente, mas faz toda a diferença, é o que se pensa. E os pais contribuem enormemente, talvez seja a maior contribuição é a dos pais para que nós nos tornemos quem nós somos, porque macaco vê, macaco faz. Nós imitamos muito os nossos pais, embora a gente não perceba isso ou queira até renegar isso, mas nós imitamos muito nossos pais. Aquela fotinha do WhatsApp, um olho era do pai, um olho era da mãe, da criança. A visão dela, metade era tida pelo pai e a outra metade pela mãe. Como é isso, percebendo isso, tendo esse entendimento como pai novo, Guilherme, né? E vai ser pai novo, mais fresco ainda, né? Agora, né? E como é isso, cara? Como é esse entendimento? É uma prova também para o pai, né? Porque normalmente, né, sabe que não é sempre, o pai ele é mais enérgico no sentido de dar limites para a criança, de não deixar fazer tudo, de não... Masculino, né? Normalmente, o gênero dele. E a mulher é aquela que passa a mão na criança, né? Ah, não tem problema, meu filho, vem cá. Se o pai não faz, eu faço. E isso é uma prova grande para o pai também saber deixar as situações, tu deixar, não, ok, tudo bem, faz. E da mesma forma não julgar ela. E ter essa paciência, ou esse entendimento de, ok, mas conversar com ela também, né? Claro que os pais, nesse caso, tem que ter essa conciliação entre ambos. Perfeito. E respeitar a opinião dos dois, né? Porque normalmente cada um vai ter uma verdade diferente da outra. O que me vem aqui, eu acho que vale esse esclarecimento, né? Então nós temos dentro da amorosidade uma concepção espiritualista, né? O espiritualista, assim como o espírita, né? E o hinduísta e N vertentes filosóficas acreditam em reencarnação. Então nós acreditamos em reencarnação. Então quer dizer que nessa encarnação tu pode ser pai, ou tu é o pai. Na próxima tu pode ser a mãe. E na outra tu vai ser pai de novo, ou mãe de novo, e assim sucessivamente. Então, o bacana da proposta é que as coisas, elas se misturam e se confundem, para que a gente compreenda que não existe pai e mãe. Essa questão de polarização, isso é o que limita muitos seres. Então, pai e mãe vivem a mesma situação de percepções diferentes, né? Eu acho que isso tem que ficar claro, para a gente senão se polariza muito a questão, dizendo, aqui tem 3 homens aqui, 4 homens aqui, perdão, né? Às vezes eu esqueço o Vanderlei, né? Tem 4 homens aqui e todos são pais, mas todos são mães na acepção de que é tudo a mesma coisa, né? Embora possa ter gente com as mais diferentes opiniões, e elas são extremamente válidas, porque a opinião é que nem bunda, cada um tem a sua e faz o que quiser com ela, né? Mas é a mesma coisa, não muda nada, porque hoje tu está ferrenhamente defendendo uma posição enquanto homem, amanhã tu vai encarnar como mulher, vai fazer a mesma coisa com mulher. Então, mudando a polaridade, tu continua sendo o mesmo ser, e o objetivo é que não se defenda a polaridade alguma, se trilhe um caminho do meio, né? Dito isso, o Lindomar já é um pai um pouco mais avançado. Como é ser pai e mãe? Como é a família nessa questão vivenciada pela amorosidade? Então, eu queria falar 2 coisas. A mãe, ela tenta, talvez mais que o pai, em vez de ensinar a pescar, ela quer ter o controle. E se doa muito, mas muito às vezes de esquecer de si própria, né? Vive pelos filhos, vive pelo marido, e daí está se castrando a si próprio. E conciliando a isso, tem a pouca fé em Deus e luta contra Deus. O filho não é teu, Deus, é meu, saiu de dentro de mim. Só que nós estamos num mundo ilusório, ninguém saiu de dentro de ninguém, né? E ninguém é mulher, ninguém é filho. Mas ali, nessa prova, tu vai entregar o teu filho a Deus e deixar ele controlar e comandar, ou tu vai esquecer de Deus e tu vai tentar controlar tudo e não vai conseguir, vai enlouquecer, vai ficar sofrendo,
por ele não chegar no tempo, na hora certa, se está com frio, se está com isso. Então parece que ali lutam ela, a mãe e Deus, pela posse dos filhos. É perfeito. Na verdade, não é uma luta, né? É um querendo estabelecer a sua vontade e o outro vendo o quanto esse um pode ser patético, né? É mais ou menos por aí. Por quê? Ele diz, porque Cristo já deu a exemplificação disso. A gente vai ler um texto aqui de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35, onde fala justamente isso, a verdadeira família de Jesus. Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficaram ao lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor de Jesus, então lhe disseram: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Jesus perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? Então Jesus olhou para as pessoas que estavam sentadas ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então o que a gente percebe é que o próprio Cristo já diz isso. A família é a família universal. Todos têm um mesmo pai. Abaixo daí é todo mundo igual, está todo mundo na mesma situação. Não importa se é pai, mãe, filho, isso são todas denominações humanas e categorizações humanas do sistema humano de vida. Para quê? Para de uma forma ou outra dar vazão às paixões, às preferências que o ser humano, que o ego determina. A partir daí que se cria a questão da posse da mãe, é porque o ego vem com um pensar muito forte em ter paixão pelo filho, né? O que é a paixão? É preferência pela prole, no sentido de que destruo qualquer coisa pela minha prole, né? E lutar contra Deus. Como é que funciona? Como é que os que brigam com Deus? Como é que funciona? Se eu pudesse opinar, não lutem contra Deus, porque não é vingativo, mas ele gosta de mostrar quem manda, né? Isso, perfeito. E esse negócio da posse da mãe sobre o filho, que é a paixão, tudo misturado ali, enquanto ele está sobre as asas dela, na choca, ela até consegue controlar, mas ele vai ganhando maturidade, vai chegando na adolescência, tem a rebeldia, é como se quisesse cortar os laços, né? Tem a independência dele. E daí quando casa, ele sai de casa, daí o foco dele vai ser a esposa e os filhos. E ela vai ficar um pouco esquecida, não porque ele quer, mas é o novo rumo da vida. E se ela não trabalhou esse desapego aí, ela vai sofrer e ele não. Porque ele está com a mente focada em outras coisas, né? Tá, ela pode cobrar, ele vai lá dar uma atenção, mas ele está em outra. E daí um caso que ele conversou aqui, que daí é o extremo disso, era um caso de uma mulher que perdeu vários filhos e conseguiu ter um. Daí a posse ficou muito potencializada, porque ela sufoca a criança tem até angústia, e ela dá tudo para ele, daí dá tudo melhor, ela quer, e daí não é que ela está estragando, né? É o gênero de prova que aquele espírito que veio com o filho pediu, mas é uma prova muito grande dessa paixão exacerbada, posse exacerbada, proteção, tudo que tu imaginar. E daí o guri é monitorado 24 horas, o mentor falou. 24 horas. Se tivesse esse negócio de zoneamento astral, fenômeno e tudo mais, acho que sairia do corpo e ia acompanhar o que ele estava fazendo. Daí nunca vai ter uma vida própria, porque qualquer ação vai ter interferência dela, vai ser difícil. E daí se vem uma nora que quer para ele, que né? também daí tem a mesma a se chocar, porque começa a puxar cada um para um braço, se pudesse cortar no meio. Então o homem já tem um pouco menos disso, né? Normalmente. Não que é regra e tal. Mas a mulher, a mãe, tem que trabalhar isso, porque o filho vai sair de casa, né? Nem todos, mas a maioria sai daí.
Daí vai voltar, ficar sem os pintos e só com o velho eu tenho uma experiência. Não, é mais ou menos isso. Eu tenho uma experiência legal, que vocês vão conhecer, meus amigos sabem, que é a questão da minha mãe. A minha mãe teve 3 filhos. Teve 3 filhos, né? E os filhos, cada um foi seguindo o seu caminho e tal. Um foi morar numa cidade, outro no outro casou e por aí foi, né? O que a minha mãe fez? Arrumou 3 cachorros. Minha mãe tem 2 filhos e uma filha, ela arranjou 2 cachorros e uma cadela. Né? E só faltou dar os mesmos nomes, né? E por aí vai. Não, mas é uma ideia. Essa é a percepção. Uma ideia não, talvez seja um apego. Sim. Né? Só transferiu parte do apego. Né? Mas a proposta de percepção da amorosidade é que, então, né? Pela percepção espiritual, né? Se cumpre um papel na maternidade, na paternidade, que é na formação do ego, mas que não se possui aquele filho. A prole não é sua, né? Tu te colocou à disposição da obra geral para que aquela prole existisse, mas ela vai para o mundo. E os animais, acho que chega uma época que eles... Que vão para o mundo. Né? E não quer dizer que por isso goste menos, quer dizer que as coisas são assim. Me veio na cabeça agora a nossa diferença com os animais, só comparando um pouco, e eu passei por isso. Nos animais eles são livres. Ah, sim, boa! Nós nos escravizamos ao sistema humano de vida. Perfeito! E olha que bela analogia essa. Os animais são livres, nem que seja mentalmente livres. Nós nos escravizamos ao ter que dar ciência ao que os outros vão falar, o que os outros vão dizer. Tem que ser assim, não importa se é o que me faça feliz, é assim que tem que ser feito. Bem, bastante interessante. E eu não me lembro aquela psicologia que o menino se apega à mãe e a menina ao pai. Mas daí o cara casa e no começo começa a comparar a esposa com a mãe, a comida e tal. E diz que tem um nome disso. Cara, meu pai faz isso até hoje. Risoto da minha mãe, aí acontece, cara, minha mãe detesta ele. Tu conheceu, tu já viu como é que é, né? É complicadíssimo, exatamente isso, meu. De uma imaturidade sem tamanho. Parece 2 crianças. Sim, exatamente. 42 encarnações juntos. Mas vamos falar um pouco bem da mãe também. Não, mas a gente estava falando. Mas a proposta é assim, não é falar mal nem bem, mas é a realidade. Né? Eu acredito que existam as exceções e tal, e existem, né? Devem existir, pelo menos não que eu se conheça. Mas enfim, mas a realidade é essa. É um grande campo de prova onde que da percepção espiritual tem uma funcionalidade, né? E a proposta humana vem com outra, antagônica à espiritual. Sim. Né? E aí a questão é, você é um ser humano que tem um espírito ou você é um ser espiritual que está vivenciando uma encarnação? Porque se você for um ser espiritual, seria interessante que você passasse a viver como espírito, né? Tendo valores de espírito, porque daí quando desencarnar as coisas vão ser muito mais simples. Ele teve uma palestra aqui que falava muito, rasgava a seda para a mulher, para a mãe, o amor, a mulher representava. Depois eu falei com o mentor, não muito bem que isso aí, ele disse que sim, era mais para o público, né? Mas nós já tínhamos um pouco de visão mais que não tem, o espírito não tem sexo. Isso, não tem então, sexo, não tem cor, não tem nada disso. Tu vê mulher muito brava e homem mais carinhoso, então não é o sexo, que tem aquela questão da psique também. Ah, sim. Não, tem isso, um modo interessantíssimo, né, que vai nos trazer o seguinte. Por exemplo, se você encarna homem hoje, é porque provavelmente se enquanto espírito, você desempenha um excelente papel como mulher, mas é um péssimo homem. Tanto é que vem aqui para ser testado a provas que têm a ver com masculinidade. Se você encarna como mulher, é porque você é um excelente homem, provavelmente, encarna como mulher para se colocar à prova, em provas que são condizentes à questão feminina, porque é uma péssima mulher.
E tem uma certa lógica isso. Sim, então a brabeza das mulheres é o masculino, é a psique masculina que ela traz. Isso, exato. E quantos casais a gente não vê isso, né? O Lindomar é um caso, né? Que a mulher tem um papel masculino na psique e o Lindomar tem um papel feminino, isso é muito claro. Né? Ela é aquela coisa assim, aquelas pequenininha nervosa, né, Rodrigo? Que ela levanta aquele olho meio assim, de canto, assim, o Lindomar já baixa. Se ela mijar na grama, seca. É isso aí. Tem que dar outra face. É verdade. Vanderlei, alguma coisa para colocar sobre ele? Bom, olha, sobre família. Sobre mãe, o legal é sobre mãe, mas é da família. É, mas a família, mas cara, a minha mãe era um exemplo assim. Eu posso dizer que é essa. Fez das tripas o coração. Essa sim. Ainda até ela mandou uma mensagem, né? Na época que eu trabalhei, uma época Em outra casa. no Arco Baleno. Sim. E lá naquela época tinha os médicos que trabalhavam sobre o resgate de antepassados. E ela respondeu. Olha o que ela botou. Eu achava que ela era atrasada. Ela não acreditava nesse negócio da encarnação, que existia. Resumindo, o negócio é amar o próximo. Ela botou. O negócio as palavras. Sim, mas estou dizendo, o principal. É amar e perdoar e bem assim que ela botou. Eu acho que é exatamente essa é a proposta, né? Amar Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Mas que o resto eu não tenho muita, tipo assim, família, essas coisas, porque eu, felizmente ou infelizmente, eu casei 2 vezes e quando me separei, os 2 eram desse tamanho assim. Então eu não tive nem o prazer de ser pai, na realidade, sabe? Só fiz e foi pro mundo, né? E por causa da água, deu separação, né? Eu não precisa nem entrar nesse mérito desse. Isso a gente pode ter um outro programa, né? Sim, Casamento, essas coisas. Sim. Casamento Aí eu vou interessante. encher o balde. Quer dizer alguma coisa? Não vai Quero. acontecer, né? Então, o mentor, todo mundo fala, faz qualquer coisa, mas não sofra. E daí a mãe tem que trabalhar isso. E não sofrer e vencer a mente, a questão de vencer a mente. Então, se atrasou, já começa a botar minhoca na cabeça, que morreu, que não sei o quê. Então, ela tem uma grande oportunidade de trabalhar a mente dela, e fé em Deus, né? E daí entregar para Deus, né? De não sofrer e de desapego. Eu acho que concília tudo, paixão, tu pegou aquelas 7 coisas, e a verdade. Então, as verdades dela, acho que tu falou no começo, como ela quer melhor para o filho, ela vai tentar impor ao filho, que é o caso de um familiar que eu trouxe, que a mãe achava que a filha, e aí teve um monte de casos aqui, que as filhas estão depressivas e a questão era as mães, que daí elas tentavam impor a vontade delas sobre os filhos. O que elas queriam fazer e não conseguiram, então que os filhos fizessem para elas aproveitar, né, desfrutar por tabelinha, né, o que não conseguiram. Então tem muito esse negócio de querer impor no filho, né, e daí se ele segue um caminho bem oposto ao que ela queria, sofre também. E daí ficar rezando pelo filho. Então chega um momento que ela vai ter que cortar os laços, né? Senão é capaz de ir para a terceira fase, obsediando, virando um belo obsessor, né? E não consegue se desligar daqui porque o filho ficou. Sim, fica se auto-obsediando. E achando que o filho está sofrendo, o filho nem está sofrendo. Você já está até em outra encarnação. Tem mais 4, 5 mães e aquela continua ali assim. Mas e acho que sim, acho que nosso tempo, vamos encerrar. Eu só queria dizer uma última coisa que me vem assim. Talvez dentro das relações karmáticas, né, a mãe tem o principal, o personagem mãe, talvez seja o principal personagem na construção do outro, né? E talvez se as pessoas, se esses seres que assumem essa responsabilidade, esse papel da maternidade, né, de virem como mães ou homens que assumem esse papel de mãe, e que tivessem a
a percepção da importância que tem na construção do outro, né? Talvez aí sim alcançaria o amar o próximo. Talvez aí é que se alcançaria o amar o próximo. Porque é essa responsabilidade que tem. E é só que essa responsabilidade, às vezes a gente confunde com possuir. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem assim. Só uma palavra. Sim. Eu me lembrei de um negócio agora, que a mãe é muito universalista, né? Ela é muito mais do que os homens, pelo que agora me caiu. A mulher, pelo seguinte, porque quando que ela era, claro, viva ainda, e às vezes dava umas rusgas entre o meu pai e ela, que fazia ajeitava lá, ajeitava aqui. mas sempre tem que ter alguém na família que vai fazer o... Ela é conciliação. Essa ajeitada. Claro, principalmente a mulher tem papel feminino muito forte nisso, porque claro, ela não quer que o macho dela, né, lute com a prole. Então elas colocam no meio, bom, vamos aqui dar uma acalmada e tal, para a coisa ficar mais ou menos direitinho, né? Acho que é isso. Perfeito, gente. Tranquilo? Tranquilo. Gente, muito obrigado, foi fantástico, é um tema que a gente pode explorar muito ainda, eu acho muito legal. E dê um like, inscreva-se no canal, Deus abençoe todos.